turma 114, né? Ficou faltando aí a nossa aula de populações, então a gente vai trabalhar com ela agora aqui, deixar a apostila certinha, né? Eu chamei a galera da 217 para acompanhar também, né? Talvez alguém tenha perdido a aula. Galera, página 33, pega lá, página 33, beleza? Então vamos iniciar então aqui. Deixa eu já compartilhar a tela de populações para vocês aqui. Então vamos iniciar. Compartilhando, qualquer coisa vocês me chamam aí. Então tá aqui. Beleza. Bom, só me dá um ok se vocês estão vendo a tela. Tudo certinho? Dá um áudio para mim, alguém aí. Dá pra ver Tudo sim. certo. Oh, beleza, então. Vamos lá. Pessoal, matéria muito tranquila, tá? Essa aula aqui vai ser rapidinha. Acredito que vai levar uns 20 minutos. É bem rapidinho, né? É um conteúdo bem fácil de se trabalhar. Como vocês estão vendo aqui, né? O título da aula é Populações. E todo mundo sabe que população é o conjunto de organismos da mesma espécie. Não é isso? É um conjunto de organismos da mesma espécie que ocupam o mesmo local. Pode ser a mesma área, pode ser o mesmo volume, certo? Ocupa o mesmo espaço, mas todo mundo tem que ser da mesma espécie. Bom, quando você estuda geografia, né, na aula de geografia, acredito eu, vocês já estudaram isso aqui, ó, tá? Esse termo densidade populacional. Galera, é interessante, né? Porque quando você fala em densidade populacional, a densidade populacional, para quem não se lembra, lá na geografia, quem está com a apostila já anota aí, ó, grifa para mim as palavras densidade populacional. Quando você trabalha com densidade populacional em geografia, tá? Lá em geografia é chamado de densidade demográfica. Densidade demográfica. E o que vem a ser a tal da densidade populacional? Dá uma olhada aqui, ó. É só você pegar o número de indivíduos, né, e dividir pelo espaço, ou seja, pela área ou então pelo volume. Então vamos dar um exemplo para você. Vamos lá. Vamos supor que você se encontra em um local lá na África, lá no famoso deserto do Kalahari. Vamos colocar essa hipótese. Aí, de repente, tá, só para você entender a jogada, de repente você pega e fala que existe, estou chutando aqui para você, tá? Você fez uma contagem de 100 elefantes. Professor, eu fui lá, estava fazendo uma pesquisa e tal, aí eu contei, né, em uma determinada área 100 elefantes. Legal. Aí eu te pergunto, mas peraí, esses 100 elefantes estavam em qual área, né? Explica para mim. Ah, professor, esses 100 elefantes estavam vivendo, tá? Tô chutando, tá? Estavam vivendo em 50 hectares de terra. Então eu fui lá, eu percebi que esses 100 elefantes viviam em 50 hectares de terra. Bom, professor, e agora? Como é que eu faço para calcular a densidade populacional? Fácil, pega 100 e divide por 50, não é isso? Corta 0 com 0, pega 10 dividido por 5, você vai ter 2 elefantes por hectare. Tá, beleza, você acabou de calcular a densidade populacional. Agora você fala, professor, porra, e daí? E agora? Gente, vamos pensar? Vamos pensar. Você sabe, acho que quem é avô, pai, né, quem tem fazenda, sabe que o verdadeiro pecuarista, aquele que é pecuarista mesmo, né, que faz certinha a criação do gado, é um boi, olha só que interessante isso, ó, um boi por hectare. Isso é o correto, porque daí você tem uma área muito grande para o boi se alimentar. Se você tem 10 boi, 10 hectares. Se você tem 100 boi, 100 hectares. É claro que, né, em 100 hectares eu coloco muito mais que 100 bois. Mas vamos colocar essa relação que eu fiz aqui. Então imagine que você tem um boi por hectare. Um boi por hectare é o ideal para o boi viver. Vamos voltar lá para a África? Professor, existem 2 elefantes por hectare. Espera um pouquinho. Vamos pensar. O elefante é quase 3 vezes maior que um boi, né? Você sabe muito bem. Você sabe que um elefante come muito mais do que um boi. Cara, se eu tenho 2 elefantes por hectare, fala para mim, responde para mim no áudio aí. Você acha que se eu tenho 2 elefantes por hectare, o ambiente está equilibrado ou não? O que vocês acham? Dá a posição aí para alguém aí. Vocês acham que está equilibrado o ambiente? Se eu tiver 2 elefantes por hectare? Lógico que não. Eu vou ter elefante demais por hectare. Resumindo, a galera vai começar a morrer do que, galera? De fome. Então, a densidade populacional, ela te indica isso. Ela te indica se o ambiente está equilibrado, se o ambiente ainda dá para crescer, se o ambiente, né, está estabilizado, ou se ele está em declínio. Então, a gente tem essa relação. Então, a gente chama isso de densidade populacional. Se fosse populações humanas, eu também poderia chamar de densidade populacional. Mas, geralmente, a gente chama de densidade demográfica. Professor, legal, você falou que é não dividido por área, né, por hectare, né, por quilômetros quadrados, pô, beleza. Mas e volume? Como assim volume? Gente, eu posso estar trabalhando com peixe.
Então, em vez de falar área, eu falo volume. Ó, tem tantos peixes em tantos quilômetros cúbicos de água. Você entendeu? Então, eu posso dizer isso dessa forma, em metros cúbicos. Isso é volume. Então, pega a tua apostila todo mundo. Vamos lá, estou na página 33. Lá em cima. Densidade populacional é a relação entre o número de indivíduos de uma população e a área, escreva a palavra área, ou volume ocupado pelos mesmos, ou volume ocupado pelos mesmos. Beleza, gente? Tá tranquilo? Aí eu quero que vocês grifem para mim ali, ó, densidade populacional é igual ao número de indivíduos dividido pela área, correto? Bom, aí existem também alguns fatores, chamado de fatores, né, que acabam interferindo no tamanho de uma população. Né? São fatores que interferem no tamanho de uma população. Professor, mas e aí? Como é que a gente faz para saber isso? Isso você aprende em geografia, né? Isso você aprende em geografia. Você pode ver que não precisa nem definir, galera, na boa. Não precisa nem definir. Já está definido aí na página 33. Pega lá a sua página 33. Ó, natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Cara, isso aí não é novidade para ninguém. Não precisa nem ler. O que é natalidade? É o número de nascimentos durante um certo intervalo de tempo. Mortalidade é o número de mortes durante um certo intervalo de tempo. Agora, o problema, qual que é o problema? O problema, tá, é que muitos alunos confundem, e confundem mesmo, imigração, certo? Com emigração. Rapaz, é uma confusão, né, maluca que a galera faz, porque são parecidos. Eu gosto de dizer assim, ó, até para te ajudar. Imigração, tá? Tenta associar com importação. Pronto, você não erra mais. Emigração, tenta associar com exportação. Eu gosto de usar assim, porque daí você não erra. Então, olha para mim, ó. Imigrar, importar, chegar. Emigrar, exportar, sair. Pronto, faz assim que você não erra mais, beleza? Então, toda vez que você falar em importação, eu estou falando de chegada. É a galera que chega no ambiente. E se eu estiver falando de exportação, é saída. É a galera que sai do ambiente, certo? Se uma população de humanos sai de Mato Grosso do Sul, é emigração. Se uma população de humanos chega no Mato Grosso do Sul, lembra? É imigração. Então, gente, eu quero que você olhe para cá, por favor. Lá embaixo tem uma tabelinha que eu preciso que todo mundo, por gentileza, preencha para mim. Se eu pegar a natalidade e somar com a imigração, ou seja, o número de nascimento mais a galera que chega, ou seja, os imigrantes, e essa soma for maior do que aqueles que morrerem e aqueles que forem embora, o resultado vai dar positivo. Se o resultado vai dar positivo, significa que essa população está em crescimento. Se eu somar na população o nascimento mais os imigrantes, ou seja, a galera que chega, e essa soma for menor do que aqueles que morreram e foram embora, então aí, certo? Se for menor, significa então que o resultado vai dar negativo. Se der negativo, significa que a população está em declínio. Agora, se a soma da natalidade com a imigração for igual à mortalidade mais a imigração, você fala que a população está estável, correto? Isso é muito tranquilo, pessoal. Ó, isso aqui é muito tranquilo, tá? Eu gosto até de que você até faça o seguinte para mim, todo mundo junto, vai. Lê lá em cima, ó, natalidade. Vai na frente da palavra natalidade, vai na frente da palavra natalidade, tá? E coloque o sinal positivo. Quer dizer que a população cresce. É lógico, nasce, né, aumenta o número da população. Lê lá comigo, é a relação entre o número de, grifa lá, nascidos vivos e o total da população em um dado lugar, num dado período de tempo. Isso é natalidade. Vamos agora para a mortalidade. Onde está a mortalidade, você coloque negativo. É a relação entre o número de, grifa lá, mortes de uma população em um dado lugar, num dado período de tempo. Chegamos agora na imigração. Imigração, a galera entra para a população, então é positivo. Então significa que a população está crescendo. É o movimento de, grifa lá, entrada. Entrada de pessoas ou populações em determinado local ou região. E aí, por último, você tem a mortalidade. A mortalidade, é óbvio, você vai colocar negativo, correto? Você vai colocar negativo.
Então, o que é natalidade e mortalidade? Desculpa, é o movimento... Natalidade. Ô, pessoal, estou lendo errado. Eu estou lendo lá em cima de novo. Me desculpem. Não é imigração, é emigração. Me perdoe. Vai lá. Emigração é... Certo? A galera está indo embora. Negativo. Pronto. Emigração é negativo. O movimento de saída. Saída de pessoas ou populações em determinado local ou região. Então vai lá. Natalidade, nascimento, positivo. Mortalidade, mortes, negativo. Imigração, entrada, positivo. Emigração, saída, negativo. Beleza, galera? Só olha rapidinho, tá? Eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você pule para a página 34. Vai lá para a página 34. Ah, professor, mas tem o gráfico aí, professor. Vai para a página 34. Eu quero que você olhe lá em cima na página 34, né? Está escrito carga biótica, potencial biótico, resistência ambiental, crescimento real, e vai acompanhando no gráfico que está aqui. Quero que todo mundo acompanhe o gráfico que está aqui. Então vamos lá. Você está vendo o A? Professor, o que é A? A é carga biótica, é essa linha aqui, ó. Isso aqui é A. Professor, o que é carga biótica? Por gentileza, todo mundo. Vai na frente de carga biótica, abre um parênteses e coloca assim para mim, ó. Capacidade de suporte. Capacidade de suporte. Então, a carga biótica é a capacidade de suporte. É quanto o ambiente consegue suportar. Gente, se eu preciso de 5 hectares para um elefante, então eu não posso ter mais do que um elefante por 5 hectares, entendeu? Ah, professor, olha lá, eu tenho aqui, tá? Tô dando um exemplo, tá? Eu tenho aqui 20 hectares de terra e nesses 20 hectares de terra conseguem sobreviver 20 girafas. Puxa, que legal. Então as 20 girafas sobrevivem em 20 hectares de terra. Pô, bacana. Professor, mas agora tem 40 girafas. Ih, caramba. Lá só suportava 20, agora tem 40 girafas, então quer dizer que superou, né? Ultrapassou a carga biótica. Então, carga biótica é a capacidade de suporte do ambiente. É até quando e quanto também o ambiente consegue suportar. Isso é A. Professor, Pode falar. a capacidade biótica é o A? É que eu... Isso, a capacidade biótica é o A, exatamente. O A é a capacidade biótica, que é chamado de carga biótica. Beleza? É o A, exatamente. É essa linha pontilhada aqui. Tranquilo? Beleza. Beleza. Vamos agora para B. Como você está vendo aí, B é potencial biótico. Galera, ó, B é essa curva aqui, ó. Vai acompanhando ela. Eu quero que você só olhe para essa curva, para mais nada. Professor, rapidão, a capacidade biótica é a capacidade de indivíduos que o ambiente suporta? Não, é o contrário. Capacidade de suporte é a quantidade de recursos naturais que o ambiente oferece para sustentar uma população. Então, de novo, capacidade de suporte, certo? É a quantidade de recursos, água, alimento, né, que o ambiente oferece para sustentar uma população. Então, como eu disse, 20 hectares de terra, que tem capim, tem água, é um ambiente que suporta 20 girafas. E isso é capacidade de suporte. Beleza? Beleza. Fechou. Vamos agora para B, galera. Pessoal, olha o B aí, ó. O B é essa curva que vocês estão vendo aqui, certo? Essa curva aqui, ó, você percebeu que ela está ascendente, não tá? Potencial biótico, gente, escuta primeiro, é tudo aquilo que é bom para a comunidade crescer. Tudo aquilo que é bom para a comunidade crescer, você chama de potencial biótico. Tudo aquilo que é favorável. Pessoal, fala para mim, vamos lá, só você. O que é favorável? O que é favorável para a girafa, a população de girafa aumentar? Fala para mim. Não, vamos melhor. Fala de zebra. O que a zebra precisa lá na África para ela poder crescer a população? Vai, me ajuda aí. O que a zebra tem que ter para poder aumentar a população dela? Fala aí. Ela fica livre de predador? Fica livre de predadores. O que mais? Só isso? Só ficar livre de predador ela aumenta. Acabou. Não falta mais nada. Isso, tem que ter bastante alimento, né, bastante capim, uma área, né, significativa, tem que ter bastante água, os recursos têm que estar disponíveis para ela, ausência de predador, ausência de parasita. Gente, a curva B, tá? Até para você entender, ó, a curva B seria o, entre aspas, seria o paraíso. Já pensou? Tudo aquilo que é de bom, certo? Esse é o B. Então, lê lá para mim, ó, B é potencial biótico. Escreve lá. Condições favoráveis. O B são as condições favoráveis para o crescimento. Condições favoráveis para o crescimento. Esse é o B.
Só que a gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim que funciona. A gente sabe que lá na África tem hiena, a gente sabe que lá na África tem leão. Não é assim que funciona. Então, na verdade, a zebra sonha com essa curva B. É isso que ela sonha, correto? Mas ela encontra, olha lá, ó, ela encontra quem pela frente? Ela encontra aqui pela frente, gente, dá uma olhada aqui todo mundo, ó. Ela encontra a área C. Professor, quem que é a área C? A área C, gente, é tudo aquilo que é ruim. A área C, ali lá embaixo para mim, ó, é a resistência ambiental. Então põe para mim assim, ó, resistência ambiental são as condições desfavoráveis. São as condições desfavoráveis. Professor, dá um exemplo de uma condição desfavorável. Então vou te dar um exemplo de condição desfavorável. Predador, parasita, certo? O leão é desfavorável até certo ponto. Parasita, falta de comida, falta de espaço, superpopulação, tudo isso é desfavorável. Então vamos com bastante calma. Eu quero que você olhe para cá. Vamos com calma. A zebra, ela sonha com a curva B. Vocês concordam comigo? Mas ela encontra pela frente a curva C, que é tudo aquilo que é negativo. Ok. Beleza, até aí tá de boa. Então ela sonha com a B, encontra as resistências que seria C. Professor, e aí? O que acontece no final? Aí, galera, ó, ela forma essa curva, que é a chamada curva D. Olha ela aqui do lado, ó. É essa curva aqui. Professor, quem é a curva D, então? Gente, a curva D ali lá embaixo, ó, é o crescimento real. Então, na realidade, eu quero que você olhe para cá, ó. Na realidade, ela sonha em crescer assim, ó. Tá vendo, ó? Para cima. Mas na prática, ó como que funciona. Ela cresce e depois estabiliza. Certo? Então, seria a curva D de W. Então, vamos lá. O A é a capacidade de suporte. O B, as condições favoráveis. O C, as condições desfavoráveis. E o D de dado é o crescimento real. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Lógico que isso acontece quando o ambiente está equilibrado. Vamos falar de nós humanos, vamos falar da humanidade, todo mundo fala da humanidade agora. Vamos falar da população humana. Você sabe que nós hoje já superamos mais de 7 B de bola, 7 bilhões de habitantes no planeta. Eu queria que vocês me respondessem agora, por gentileza. Vocês acham que a curva da humanidade é a curva B, nesse momento, 2020, ou é a curva D? Fala para mim, é a B ou a D? Qual é a nossa curva no momento? B de bola ou D de dado? D de dado. D de dado? Errado. A nossa curva é a B. Certo? Como assim, professor? Nós ainda não chegamos no equilíbrio. Nós estamos crescendo. Nós ainda estamos assim, galera, ó. Nós não chegamos ainda no equilíbrio. Vai chegar um momento que a gente vai crescer, e depois vai começar a estabilizar. Professor, qual que é a expectativa disso acontecer? A expectativa é no ano de 2050. Quando nós vamos chegar aí em torno de 9 B de bola, 9 bilhões de habitantes. Certo? Então não confundam a pandemia que nós temos no momento, que está fazendo com que a gente chegue no equilíbrio. Não, tá? A quantidade de pessoas que está morrendo no momento, né, ela ainda não permitiu, né, que nós chegássemos ainda no equilíbrio. Tá certo? E Mas, professor, é lógico que se chegasse uma pandemia violenta e dizimasse a população, isso aí poderia reverter. Tá? Às vezes, eu quero que você preste bem atenção, só um pouquinho, tá? Vou te abrir espaço. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar. Toma cuidado. Nossa, o professor está sendo... como que ele fala isso? Escuta o que eu vou dizer biologicamente, eu estou falando de biologia. Quando você vê um leão, né? Quando você vê um leão matar uma zebra, é triste, né? Mas isso é importante para poder conter a população de zebras. A gente sabe disso, isso é seleção natural. A mesma coisa acontece com a humanidade. Nós somos animais, nós sofremos interferência. Nós sofremos interferência entre nós com nós mesmos, né? Pessoas que matam pessoas, vocês sabem disso, né? Doenças, que é o mais comum, câncer, né? AIDS, né? Ebola, agora estamos nessa pandemia. Biologicamente, por favor, biologicamente, só entenda isso que eu estou dizendo. Essa é uma forma de equilibrar a sociedade, né? A população. Lógico que eu não quero morrer, eu não quero que meus amigos, não quero que minha família, ninguém quer que ninguém morra, óbvio que não. O ideal é que não morresse ninguém, né? Mas é um fator que acontece. Então, em dinâmica de populações, isso acontece para equilibrar. E a gente dá um nome para isso, tá, galera? Olha o nome que a gente dá para isso, ó. A gente chama isso de homeostase. Biologicamente, esse é o nome. O que é homeostase? É equilíbrio dinâmico.
Fala aí, vamos lá, deixa eu abrir perguntas aí, por favor, pode falar. Mas como que define o padrão, assim, ou até que ano que vai Não, ocorrer eles essa fazem uma estabilização? estimativa, em relação a duas situações, três situações, na verdade. Primeira situação é essa aqui, ó, alimento, a quantidade de alimento disponível. Segunda situação, área ocupada, certo? Área ocupada. Aí essa área ocupada, a gente fala em metros quadrados. Você sabe que lá na China, né, existe uma relação, não sei te precisar agora, de um chinês por metro quadrado, né, para poder ter a área livre para que ele possa sobreviver. Um exemplo. Então você tem alimento, você tem área e você tem, óbvio, a quantidade de pessoas. Então é feita uma projeção. Você sabe que a área não vai mudar, a área não muda. A área ela é de área continental, ela é constante entre aspas. Você só pode ir avançando nela, desmatando para viver. A quantidade de alimento nós não temos problema, né? Basta produzir. Existe tecnologia para isso. O que não se tem controle ainda, né, é a diminuição dessa área para que você possa plantar. Você não consegue controlar e você não consegue controlar a quantidade de pessoas. Então é feita uma estimativa. Vai acontecer? Provavelmente. Pode ser que não aconteça. Eu não sei se vocês viram ontem os Estados Unidos, eles divulgaram uma notícia, né? Aí você fala, nossa, professor, como é que eles sabem disso? Eles divulgaram notícia ontem, pode pegar no Globo que você vai encontrar, que até julho, o Brasil terá 80 mil pessoas, né, que morreram devido à Covid. Vocês viram aquilo? É uma projeção. E toda essa projeção ela é feita em cima de cálculos. São bases, entendeu? Então você fala, caramba, cara, 80 mil pessoas estarão mortas no Brasil. Eu estou falando de Brasil, tá? Só do Brasil. Até julho. Então existem cálculos que você consegue ter essa quantidade e essa previsão. Tudo bem, galera? É Professor, mais uma assustador. pergunta só. Pode falar, pode falar. Você falou do crescimento da humanidade ser a curva B, Certo. mas a B Ainda é seria... a B. Então, mas não seria a D por causa da... Como é que fala? Da Ah, resistência? não. Aí você se equivocou. Vou te explicar por quê. Vamos lá. Você quer ver uma coisa? Se você pegar, vamos fazer assim, quer ver? Vamos pegar aqui no ano de 1800. Vamos colocar aqui o ano de 1800. Se eu tivesse fazer uma curva da humanidade no ano de 1800, a curva estaria assim, crescendo. Eu estou falando de curva B, falou? Vamos agora para o ano de 2020. Para o ano de 2020, a curva continua a mesma. Não mudou. Muito pelo contrário, mudou no sentido que ela é mais acelerada. Vamos agora focar a resistência ambiental. Se eu tivesse que fazer o crescimento da resistência ambiental no ano de 1800, tá? A resistência ambiental seria mais ou menos assim, ó. Fica olhando, ó. Fica olhando, ó. Aí a nossa curva D estaria aqui. Fechou? Isso em 1800. Nós estamos em 2020. Olha a nossa resistência ambiental, como é que ela está hoje, ó. Você percebeu uma coisa? O que aconteceu com a resistência ambiental? Deixa eu mudar a cor. Compara o ano de 1800 com o ano de 2020 agora. Vai, vamos comparar. Se você comparar 2020, olha o tamanhozinho aqui, ó. O espaço é menor. Se eu pegar em 1800, o espaço é maior. O que isso quer dizer com isso, professor? Que no ano de 1800 morriam mais pessoas. Por que morriam mais pessoas? Não tinha muito remédio, concorda? As pessoas morriam muito infectadas, contaminadas, não tinha saneamento básico. Hoje, nós já temos mais remédios, já temos mais saneamento básico, cuidamos mais da nossa saúde. Cara, em 1800, não sei precisar, mas dificilmente a pessoa passava dos 50 anos no ano de 1800. Em 2020, a expectativa de vida já chegou a 75 anos, correto? Por que isso? Fala para mim. Porque aumentou a resistência ambiental ou porque diminuiu a resistência ambiental? Diminuiu. A resistência ambiental hoje ela é menor. Se ela é menor, a expectativa de vida aumenta. E vou te dizer mais, quanto mais doenças se tem, mais técnicas são usadas para poder produzirmos mais medicamentos e, consequentemente, aumentar a nossa expectativa de vida. Está entendendo a relação que você faz? Entendi. Entendeu? Não digo que vai acontecer, mas quem sabe um dia, a curva B e a D humana, né, humana esteja bem pertinho uma da outra. Mas, quer dizer, vamos chegar a um ponto que vamos diminuir muito a resistência ambiental. Talvez isso aconteça. Talvez, quem sabe. Está diminuindo. Beleza, né? Vamos lá, gente.
Fala para mim, todo mundo, ó. Estou agora... Mais alguém quer perguntar? Quer a câmera? Ó, questão para análise. No início desse século, com a finalidade de possibilitar o crescimento da população de veados do Planalto de Kaibab, no Arizona, Estados Unidos, moveu-se uma caça impiedosa de seus predadores, pumas, coiotes e lobos. No gráfico a seguir, a linha cheia indica o crescimento real da população de veados, no período de 1905 a 1940. A linha pontilhada indica a expectativa quanto ao crescimento da população de veados nesse mesmo período, caso o homem não tivesse interferido em Kaibab. Eu vou te dar agora, vai lá, valendo 1 minuto para fechar. Manda ver. Olha, gente, finaliza aí. Deixa eu só aceitar quem entrou agora aí. Vai lá, gente, finaliza aí. Já deu, né, pessoal? Vamos lá? Vamos ver. Fala para mim, que letra que vocês marcaram? Que letra que vocês marcaram? Vamos lá, ajuda aí. Questão do Enem, hein? Quem errar isso aí não passa nem exame de fezes, hein? Vamos lá. Ué, ninguém fez? Abra o áudio aí, Calma, galera. tô Calma. pensando ainda, professor, calma aí. Ah, você tá pensando ainda. É que eu tava tomando café aqui. Ah, rapaz, seu pilantra. Tomando café e nós aqui, rapaz. Nem oferece, pô. Só chegar. Conversa com gráfico, conversa com gráfico. Vamos lá, vamos tentar aqui. Gente, ó como que você conversa com o gráfico. Cara, eu adoro o gráfico porque você pode conversar com ele, ó. Quer ver? Vamos bater um papo com ele? Fica olhando, ó. Mais ou menos aqui, ó, em 1908, mais ou menos, o que eles fizeram? Eles proibiram a caça de veado, certo? Ninguém podia mais matar os veadinhos lá no Planalto de Kaibab, no Arizona. É óbvio que a população de veados ia aumentar. Ninguém podia mais caçar veadinhos. Aí o que os carinhas fizeram, ó? Eliminaram os predadores. E os predadores, ó, fica olhando lá embaixo, ó. Eles foram eliminados mais ou menos aqui em 1917, mais ou menos. Rapaz, ninguém mais podia caçar os veadinhos, e aí mataram os predadores. Mataram os pumas, os lobos, os coiotes. Aí a galera foi, né, pro paraíso. Vamos reproduzir. Então vamos lá. Ninguém mais podia caçar veadinho, ninguém mais podia matar os predadores. É óbvio que a população de veado ia aumentar. Tá? Chegou a 50 mil e olha lá, galera, ó, atingiu a 100 mil veadinhos. Rapaz, era veado para todo lado lá no Planalto do Arizona. É óbvio que eles começaram o quê? A morrer. Começaram a comer demais o capim. E aí a galera começou a entrar em competição. Começou a faltar comida, e aí começou a cair, ó. Começou a cair, morreram 60% dos filhotes. Aí foi caindo para 40 mil, 30 mil, 20 mil, e olha lá, ó. Chegou a 10 mil. Você percebeu uma coisa? Aqui perto do ano de 1940 tinha 10 mil. E se você olhar aqui de 1905 a 1910, a quantidade era praticamente igual. Praticamente, não teve muita diferença. Então vamos lá. Primeira coisa, por que os veadinhos começaram a morrer? Os veados do Planalto de Kaibab. Faltaram comida, e vocês sabem que quando pisa demais no capim, né, o pisoteamento, o capim também morre. A vaca faz muito isso no cerrado. E outra coisa, gente, fala para mim, o predador, ele é um mal necessário. É importante ter o predador, é importante que o lobo coma, né, veados. Para quê? Como eu disse lá atrás, para controlar o tamanho da população. Pronto, acabou. É só gabaritar agora. Então vamos lá. Para explicar o fenômeno que ocorreu com a população de veados após a interferência do homem, um estudante elaborou as seguintes hipóteses e conclusões. Lobos, pumas e coiotes não eram certamente os únicos e mais vorazes predadores dos veados, quando estes, até então despercebidos,
Muito bem. Foram favorecidos pela eliminação de seus competidores, aumentaram numericamente e quase dizimaram a população de veado. Gente, em algum momento falou que tinha outro predador além do lobo, do puma e do coiote? O exercício não falou nada disso. Então nem vou marcar. Deleta número 1. Já cancela A, já cancela B e já cancela C. Vamos agora para o 2. A falta de alimento representou para os veados um mal menor que a predação. Espera aí, pessoal. O que foi pior? Não foi a falta de comida? A falta de comida foi pior. Então, na verdade, o certo tinha que ser assim, ó. A falta de alimentos representou para os veados um mal maior. A falta de comida foi pior. Então, o item 2 está errado. Então, já cancela o item 2. Só sobrou a letra E como resposta. Vamos ver. Ainda que a atuação dos predadores pudesse representar a morte para muitos veados, a predação demonstrou-se um fator positivo para o equilíbrio dinâmico e sobrevivência da população como um todo. Verdadeiro. A morte dos predadores acabou por permitir um crescimento exagerado na população de veados. Isso levou a uma degradação excessiva das pastagens, tanto pelo consumo excessivo como pelo seu pisoteamento. Verdadeiro, item 3 e 4, letra I. Certo, pessoal? Tá na boa? Eu posso continuar a aula? Eu tô acabando já. Beleza. Tudo bem, gente? Beleza? Gente, ó, aqui é só para mostrar, tá? É só para mostrar para vocês gráficos. Vira a tua folha. Aqui é rapidinho, isso aqui é tranquilo. Competição. Já tinha explicado esse gráfico aqui para você. Aqui eu tenho duas espécies separadas, chamadas de espécies alopátricas. Você viu que interessante? Ó? A população A está equilibrada e a população B está equilibrada. De repente, elas foram colocadas para viverem juntas, simpátricas. A população A cresceu e conseguiu estabilizar. A B até tentou, né? Mas não conseguiu. Foi eliminada. Significa que a A eliminou a B por quem? Por competição. Professor, quem saiu prejudicado? Eu já te disse isso uma vez e vou repetir. Numa competição, quem sai prejudicado, galera? Fala para mim. É o A, é o B ou é os dois? Fala para mim, quem sai prejudicado? São os dois. Os dois, tanto o A quanto o B. Aí o aluno não consegue enxergar, mas como, professor? Olha o A ali, professor, o A está equilibrado. Tá, tudo bem. Só que vamos fazer o seguinte, vamos olhar o antes e o depois? Vai, me ajuda. Olha o antes e olha o depois. Todo mundo, olha o tamanho da população de A antes, olha o tamanho da população de A depois. Olha o tamanho de A antes, olha o tamanho de A depois. Caiu, não caiu? Então ambos saíram prejudicados. Certo? Só que a B saiu mais prejudicada ainda porque ela foi extinta. Esse é o gráfico de competição. Galera, ó, tranquilo. O segundo gráfico é o gráfico do predatismo. Eu quero que alguém aqui da sala me diga agora, olha para mim aí e fala, olha para a espécie A, ela é presa ou predador? Eu tenho presa e predador aqui, falou? Fala para mim, é presa ou predador? Vamos lá. Presa? É predador, né? Predador? Presa, predador? Não, e aí? Calma. Olha, presa Não. ou predador? É presa. É presa, porque tem que ter uma quantidade maior de presa, né? Do que predador. Exatamente, exatamente. O A é presa. O B tem uma quantidade. O B é o predador. O A seria quando a população. Professor, tá travando seu áudio. Agora? Tá melhor? Agora tá. Agora tá? Então deixa eu voltar lá. Repete, por favor, beleza. professor. Caiu aí, parece. Tá, eu vou repetir, eu vou repetir. Fica tranquilo. Tá, deixa eu apagar aqui e vou começar de novo aqui para ficar legal para vocês. Só um minutinho. Opa. Tá, vamos lá. Voltei. Aí. Gente, quero que vocês olhem o seguinte. A presa por estar em maior quantidade, o B é o predador por estar em menor quantidade. Quando, fica olhando que massa, ó. Quando a população de zebra cai, tá? Deixa eu só pegar um outro gráfico melhor aqui para ficar mais fácil. Espera só um pouquinho. Aqui, vou pegar aqui, fica mais fácil. Quando aumenta a população de leite,
Dá uma olhada, ó. O que acontece com a dizebra? Tá vendo? São de começar a cair, começa a aumentar. Certo? Professor, Então, ó, começou a cair a dizebra. Travou de novo? travou. Tá travando? Travou bastante. O áudio ou... O áudio. O Caraca, áudio. velho. Então é a internet. É o Só o áudio. áudio. Espera um pouquinho aí. Deixa eu fazer uma jogada aqui. Talvez na câmera, Peraí. não dá pra saber. Caramba, velho. Que estranho, hein? Deixa eu desabilitar o áudio e habilitar de novo. Espera lá. Aí, pronto. Estão ouvindo? Como Agora é que tá aí? tá tranquilo. Tá. Sim, Então de tá boa. bom. Vamos tentar agora de novo. É assim mesmo, faz parte. Não deveria fazer, mas tudo bem. Ó, galera, então você colocou que a espécie A é presa e a espécie B é predador. Então vamos lá. Quando cai a dizebra, aí você fala, professor, por que caiu a dizebra? Porque aumentou o leão, certo? Essa funciona. E quando cai a de leão, olha o gráfico, ó, aumenta a dizebra. Tudo bem? Então você faz assim, ó, aumentou o predador, diminui a quantidade de presa. Se diminui a quantidade de predador. Gente, tá tudo bem? Deu para entender agora? Deu. Fala para mim aí. Ah, então tá. Esse aqui é tranquilo. Esse aqui é um gráfico em que você tem o seguinte, ó, acompanha lá. Agora é o gráfico da protocooperação. Protocooperação, gente, é aquela história do passarinho que fica em cima do boi, que todo mundo da sala sabe, né? Por exemplo, ó, vamos lá. Aqui eu tenho a população B, aqui eu tenho a população A. Fechou? População B eu vou colocar ave. População A eu vou colocar boi. Vocês já viram que o passarinho fica em cima do boi, comendo carrapato. Só que aqui eles estão vivendo separados. Agora, tá? Protocooperação. Agora vamos lá. Vamos falar aqui agora quando elas estão juntas. Quando elas estão juntas é melhor tanto para A quanto para B. Por quê? Porque se elas estiverem juntas, os passarinhos vão ter mais comida para se alimentar. E ao mesmo tempo, o boi vai ficar livre de carrapatos. Então, é melhor para ambas. Então, quando elas estão juntas, protocooperação, ambas se beneficiam. Certo? Eu dei o exemplo da ave e do boi. Esse gráfico é tranquilo. Esse aqui agora é do comensalismo ou inquilinismo. É a história do tubarão e da rêmora. Lembra aquela aula do tubarão e da rêmora que eu te falei que a rêmora come o resto de comida do tubarão? Eu te contei essa história. Aí o tubarão está comendo tal, começa a deixar pedaço de comida pela boca, e aí a rêmora vai e come o resto de comida. Pergunto para você. Para o tubarão, fala aí, é bom, é ruim ou tanto faz? O que você acha? Tanto faz. Tanto faz. Então, galera, vamos fazer o seguinte. Faz um favor para mim aí, pessoal, aí no gráfico aí, que aí no gráfico eu acabei... Ah, não, tá certo. Tem nada errado não, achei que estava errado. Olha pro gráfico para mim. Quem é o tubarão? É o A ou é o B? Dá uma olhada. Quem é o tubarão? É o A ou é o B? A. É o A. O A é o tubarão. Tubarão vivendo separado da rêmora, tubarão vivendo junto da rêmora. Não faz diferença nenhuma para ele. A rêmora separada, a população está lá embaixo. A rêmora vivendo com o tubarão, está lá em cima. Claro, se a rêmora estiver junto com o tubarão, Oi? Oi? Travou? Alô? Tá ouvindo? Agora Aham. Você Oi. pode repetir de novo, por favor? Posso repetir. Vamos lá. Ó, o A é o tubarão, certo? O A é o tubarão. Então, para o tubarão, é indiferente. Tanto faz quanto tanto fez. Então, o B é a rêmora. O B é a rêmora. A rêmora está separada do tubarão. Mas quando a rêmora vive junta com o tubarão, ó para onde que ela vai, ó. Aumenta a população de rêmora. Claro que aumenta. A rêmora vai ter mais comida disponível. O tubarão, tanto faz como tanto fez. Então, para a rêmora é positivo e tubarão é neutro. Tanto faz como tanto fez. Gente, lembra da história. A rêmora come o resto de comida que cai da boca do tubarão. Para o tubarão, tanto faz como tanto fez. Para a rêmora, é positivo. Tudo bem até aí? Tá tranquilo? Beleza. Beleza. Aqui, galera, vamos fazer duas questões rápidas, aí eu libero vocês. Eu quero que vocês peguem para mim a página 4.
Ou falei errado. O exercício 4. Pega o exercício 4 e gabarita para mim. Vamos lá. Exercício 4. Manda ver. Pronto? Conseguiram? E aí, galera, que letra vocês marcaram aí? Fala para mim. B? B B? de bola? Foi a B de bola B mesmo? de bas... B de B de basquete? bola. B de bola. Sim. Vamos ver. 4. No gráfico abaixo, as letras A, B, C e D apresentam respectivamente. Vamos lá. Bom, galera, eu nem vou olhar o exercício. Nem sei o que ele colocou, mas vamos lá. O A é carga biótica. O B é potencial biótico. O C, que está aqui no final, é o crescimento real. E o D é a resistência ambiental. Vamos ver se é B? O A é a carga biótica, o B é potencial biótico, o C é o crescimento real e o D é a resistência do meio. Letra B de bola. Fechou. Última questão. Eu não posso deixar de fazer essa. Não posso. Essa é uma das melhores questões que tem aí. Ela deve cair na próxima prova de vocês. Eu quero que vocês, por gentileza, já, por favor, aí onde está o número 7, né? Questão 7, pega a questão 7. Em uma área de preservação ambiental, pesquisadores estudaram uma população de macacos prego. A área em questão é de 84 hectares, 1 hectare, 10 metros quadrados. Considerando o tamanho inicial da população, eu quero que você grife isso. O tamanho inicial da população é de 750. Escrevam isso. Então, quer dizer que tinham 750 macaquinhos pregos no início de 2006. Ah, então no início de 2006, olha lá, tinha quanto? 750 animais no ano de 2006. Tá legal, no início. E os dados de 5 anos que estão registrados na tabela a seguir, vamos lá, assinar a alternativa correta. Pessoal, vamos lá todo mundo junto. Vamos fazer o seguinte, eu quero que você acompanhe comigo aqui. Como é que eu faço isso, professor? Eu fiz questão de colocar para ensinar vocês a fazer. Isso aqui cai bastante. Fala para mim todo mundo. Só me diz no áudio. Natalidade, positivo ou negativo? Vai lá, natalidade. Positivo. Positivo. Mortalidade. Negativo. Negativo. Imigração. Positivo. Positivo, porque é importar. Emigração. Negativo. Então, ó, o que eu vou fazer, ó. Tinha quantos animais mesmo, pessoal? 750? Fica olhando o que eu vou fazer, ó. 750, eu vou... 2006, hein? Eu estou em 2006. Eu vou somar com 200, vou subtrair 70, vou somar com 7, vou subtrair com 10. Então, eu peguei 750 mais 200, menos 70, mais 7, menos 10. Olha quanto que vai dar? 877. Então, no final de 2006, terminou com 877 macaquinhos pregos, certo? Galera, terminei 2006 com 877. Fala para mim, com quanto é que vai começar o ano de 2007? 887. 877. E aí você vai, certo? Soma, subtrai, vai dar 1047. Terminou 2007 com 1047, começa 2008 com 1047. Aí você vai, soma, subtrai, termina com 1343. 2009 começa com 1343. Soma, subtrai. Gente, eu fiz aqui para não perder tempo, tá? Termina com 1672. Começa 2010 com 1672, soma, subtrai, termina com 1969. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Fala para mim. São 5 anos, né? 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. A população de macacos está aumentando ou está diminuindo? Fala para mim, galera. Aumentando. Óbvio. Começou com 750, terminou com quanto? Ó, 1969. Beleza. Vamos fazer agora. Quero saber se até aí está tranquilo. 1. Em condições naturais, o potencial biótico é limitado pela resistência do meio. É verdade, pessoal? É verdade que o potencial biótico é controlado pela resistência do meio? O que você acha? A resistência do meio é importante? As condições negativas são importantes? Sim ou não? Sim. Sim. Então o item 1 está correto. 2. Emigração é a entrada de novos indivíduos. Não, emigração é a saída. Furado.
A densidade da população no final de 2010 foi de 23,44 macacos. Nossa, professor, como é que eu faço isso? Não tem problema. Ele pediu densidade. Tá, ele falou do ano de 2010. Gente, terminou com quanto em 2010? 1969. Você concorda? Então eu vou pegar 1969, lembrando que densidade populacional é o número dividido pela área. Qual é a área, galera? A área é 84 hectares de terra. Então aí eu vou pegar 1969, estou pegando a minha calculadora aqui, estou dividindo por 84. Vamos lá. Dividido por 84, que massa, hein? Deu 23,44 macaquinhos. 23,44 macaquinhos. Então o item 4 está correto. O tamanho da população no início de 2010, tá, foi de 1969 macacos pregos. Gente, ó, o tamanho... no início não, no final, me perdoem. O tamanho da população no final de 2010 foi de 1969 macaco prego. Foi, 1969. O item 8 correto. Gente, eu não estou marcando aqui não, mas é 1, 8 e 4, certo? No final do ano de 2008, todo mundo olhando para 2008, bom, em 2008 nós tínhamos 1.343 macaquinhos. Tá. Já houve um aumento de 100% da população de macaco prego. Pera aí. Quanto é que tinha mesmo, pessoal? No começo, 750? Bom, para ter 100% tem que dobrar. 750 tem que passar para 1.500. Você concorda? E em 2008 nós estávamos com 1.343. Então não chegou a 1.500. Então não dobrou. Então não foi 100%. Errado. 1, 4, 8, gabarito 13. Certo, galera? Essa aula aqui eu vou disponibilizar para vocês, né, na plataforma. Tá? Eu vou deixar lá para vocês, tranquilo. Pode ficar tranquilos. Eu já vou salvar, ele está gravando aqui. Galerinha, muito obrigado aí, tá bom? Eu vou pedir um favor para vocês, para todos vocês. Queria que vocês colocassem no chat para mim o nome completo de cada um de vocês, porque daí eu vou pegar o nome de vocês, vou entrar lá na chamada e vou dar presença para vocês. Pode ser? É isso. Beleza. Obrigado, viu, galera? Nome completo aí. E quem for colocando quiser saindo, tô aqui para tirar dúvida, tá? Se você tiver dúvida, o fala professor- comigo. Professor, Oi, pode falar, pode falar. Pode falar, Lenca, pode falar. Pode, manda aí. é que rapidinho, é que eu sou da 217, né? Então eu acho que não precisa. Então eu você... não precisa. Não, né? não precisa, não precisa. Não precisa. 217 não. Tá? Ok, obrigada. Só 114. Nada, valeu. Professor, qual foi Pode a aula falar. que o senhor deu na aula passada? É que eu não Aula pude... passada eu dei problemas ambientais. Ela tá lá no Moodle. Toda aula eu posto lá no Moodle. Eu dou aula, como eu fiz aqui, gravo e coloco lá. Tá na sequência. Beleza. São 1, 2, 3, 4. Eu terminei semana passada problemas ambientais parte 2. Eu estava no momento que a gente finalizou a aula falando de buraco da camada de ozônio. Hoje às 13 horas a gente continua buraco da camada de ozônio. Tá bom? Ah, beleza. Então é só colocar o nome lá no YouTube, né? Que aí. Isso, coloca lá para me contar como presença para você, tá bom? Tranquilo. Um abraço. Beleza, professor. Obrigado. Qual é o nome tá? no chat aí, galera? Todo mundo que não colocou, tá bom? Por No gentileza. final de semana. Vocês também. Tem aula já tarde, 13 horas, lembra? Hoje eu não vou poder participar. Tá. Você assiste o vídeo lá Eu depois. comentei lá. Beleza? Tá. Obrigado. Professor, Opa, pode falar. já assistiu Vingadores Guerra Infinita? Já assisti. Então, a história do Thanos lá, que em teoria tem que ter alguém que Resistência traz ambiental. equilíbrio pro universo por causa do crescimento populacional. Você acha que isso se aplica no sentido de, tipo, se a gente chegar num nível em que a curva B de potencial de crescimento iguala a curva D de um jeito que a gente precisa de algo que atrase nosso crescimento, a gente precisa criar políticas para isso, que nem Thomas Malthus apresentou antes? A nossa sorte é que Thomas Malthus estava errado, né? Ainda bem. O Thomas Malthus foi um cara que falava era um cara apocalíptico, né? Ele dizia que todo mundo ia morrer, falta de comida. E a lógica dele fazia sentido, né? A população estava crescendo de uma tal forma e a produção de alimento não estava acompanhando. Quer dizer, ia entrar em colapso. Só que ele não contava com a Revolução Industrial na década de 70, que com a chegada da tecnologia, o problema não era mais falta de comida. Se você chegar hoje e falar, professor, está faltando comida no mundo. Não está. O que está faltando, você já sabe a resposta, é uma distribuição adequada de alimento. Então, nesse sentido, Malthus errou. Ainda bem.
né? Então ninguém morreu por falta, a humanidade não entrou em colapso por falta de comida. Agora vamos voltar à sua pergunta. Faz sentido o que você está falando. O filme do Thanos relata exatamente isso. O Thanos é um cara mau, é um cara que ninguém quer morrer, óbvio. Mas do ponto de vista ecológico, você entendeu? Do ponto de vista ecológico, ele pensou exatamente como foi nossa aula hoje. Ele pensou o quê? Que a população, quando começa a entrar em colapso, você tem que ter um fator externo para equilibrar. Tá vendo a pandemia agora, né? Mas, professor, A pandemia é um fator externo. Ela vem, né, vamos dizer biologicamente falando, para controlar. Então, o Mouse o Thanos era um cara mau, mas com sentido biológico. mas ele lá não tinha apagado metade da vida no universo? Teoricamente, ele não cortou metade do recurso também? Não, ali, pelo que eu entendi no filme, o que ele fez foi o seguinte, ele eliminou a metade da vida, não foi isso? Metade da vida, vida animal, que deu para entender, né? E acredito eu que foi nesse sentido que ele quis dizer. Ele preservou os recursos naturais e eliminou aqueles que estavam consumindo os recursos naturais. Ele dizimou em metade, para que o universo continuasse a prosperar e mantesse os recursos naturais. No meu entender, foi isso que ele fez, entendeu? Era um cara mau, mas ecologicamente correto. Você entendeu? É o fator da seleção natural. Aí envolve muita coisa, né? Envolve ética. Você acha que a gente vai aceitar um cara chegar e exterminar todo mundo? Lógico que não. Óbvio que não. Então, mas a gente, de certa forma, a gente tem uma realidade meio similar, por exemplo, em alguns países asiáticos, onde você tem limite de filho. Para ter controle de natalidade. Tipo é o controle da resistência. É um tipo de política, né? É um tipo Você acha de política, que no futuro vai ter mais, isso vai ser predominante tipo, no mundo inteiro? Olha, pelo que o andar da carruagem, acredito que sim. Essas pandemias que vêm, essas doenças que vão eliminando pessoas, elas são resistências grandes, mas que possibilitam o crescimento da população também, se você parar para pensar no sentido contrário, né? Como eu estou dizendo, eu estou dando aula como professor de biologia, não que eu concordo com isso, é óbvio que eu não concordo com isso, né? Ninguém concorda você ver as pessoas morrendo como está, mas acredito eu que a população, do jeito que está caminhando em termos de número, vai chegar um momento que algum fator externo possa sim, natural ou não, acabar interferindo no controle. É possível. Porque estamos crescendo desordenadamente. A China tem o seu controle de natalidade. Alguns países têm controle de natalidade. É exatamente para isso. Para tentar que eles não entrem tanto em competição. Beleza? Beleza. Mas é polêmico, né? É polêmico, né? Sim. Agora, o filme do Thanos, cara, eu que sou biólogo, minha esposa que é bióloga, a gente não estava falando disso. Exatamente disso que você está falando. Cara, o que o Thanos fez, ecologicamente, é aquilo. Ele pensou em quê? Ele não pensou na vida humana, ou sei lá, do filme. Ele pensou nos recursos naturais. Ele dizimou a metade para que o universo continue prosperando. Simples. Entendeu? É louco, né? Sim. Mas beleza, gente. Grande abraço para vocês, tá? À tarde a gente se encontra de novo aí. Falou, grande abraço.